Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos para o nosso webinar hoje. Vai ser um webinar focado em via intranasal, né? O tema do webinar hoje é a via nasal para administração tópica, sistêmica e central de medicamentos e nutracêuticos. Possibilidades para uma abordagem individualizada. Hoje, como o foco desse webinar vai ser o Rinosolve, o nosso produto que foi desenvolvido pelo Anderson, as farmácias hoje estão com uma promoção de 45%. Na verdade, o Rinosolve está com uma promoção para as farmácias de 45%. Então, aqueles que tiverem interesse em adquirir o produto, pode entrar em contato com o seu gerente de contas, tá? Também vou avisar, aqueles que tiverem dúvidas, pode deixar as dúvidas no chat, que eu vou selecionar as questões para o Anderson responder no final da aula. Então, quem vai apresentar o webinar hoje é o Anderson. O Anderson é farmacêutico, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é especialista em manipulação alopática magistral pela Anfarmag, mestre em ciências farmacêuticas pela UFRJ e doutor em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje ele é gerente de inovação global da Fagron e atua principalmente com foco em desenvolvimento de novas formulações. Bom dia, Anderson. Bom dia, Anne. Bom dia a todos. Agradeço a sua presença. A satisfação é minha, eu que agradeço. Você pode ficar à vontade, Anderson, a hora que você quiser começar. Eu já deixei eles informados sobre as questões no final. E lembrando que o objetivo, além de compartilhar a informação, mas é também dar um suporte do produto para que as farmácias consigam trabalhar e atingir uma nova especialidade médica. Anderson, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Ferreira, tá? Eu sou farmacêutico e atuo na farmácia magistral desde o final da década de 80, né? Já tem um tempinho aí. E apesar, e cada vez mais, né, a gente descobre as inúmeras possibilidades que a farmacoterapia individualizada e o preparo, né, magistral de medicamentos pode oferecer, né, para os pacientes, para os médicos, na busca de soluções e de melhores tratamentos. O tema de hoje que nós vamos estar abordando é sobre as preparações nasais. Nós vamos falar com um certo detalhe sobre a via nasal para administração de medicamentos, né? Nós sabemos que essa via é uma via usada no tratamento de condições locais, né, que é o mais comum, mas ela também é uma via de absorção de medicamentos, tá? Então, nós vamos abordar sobre isso, e para isso nós vamos entender um pouco da anatomofisiologia dessa via de administração. Vamos também abordar de um veículo nasal, tá? Tamponado, isotonizado e funcional, específico para as principais doenças, né, que acometem o nariz, né? E nesse sentido, nós vamos estar abordando aí uma solução bastante interessante e prática de fácil manipulação para a farmácia, né, no sentido de formulações de uso nasal. Eu vou compartilhar minha tela agora, tá? Anne, por favor, me avise se você está vendo a tela. Estou vendo sim, Anderson. Ok. Agora está no modo apresentação. Ótimo. Bom, novamente, boa tarde a todos. Obrigado aí pela audiência e o interesse nesse tema, tá? A via nasal, né, ela é de interesse. A gente pensa que ela está restrita a algumas, a especialidade dos otorrino, né, mas a aplicação abrange várias outras especialidades também,
tá? Então, os medicamentos nasais, eles representam aí uma oportunidade muito grande para a farmácia magistral, tá? As possibilidades de preparo de medicamentos, seja no otorrino, também medicamentos para os alergistas, né, pediatras, endocrinologistas, nutrologia. Nós vamos estar abordando aqui com vários exemplos para mostrar que as formulações nasais têm uma aplicação bem mais ampla do que se possa imaginar, tá? Infelizmente, a farmácia magistral ainda explora muito pouco essa via. As mucosas, né? E a mucosa nasal é uma via absortiva de grande interesse atual para administração de medicamentos, né? Ela não só garante uma ótima biodisponibilidade, é uma mucosa que tem uma característica histológica específica que favorece a permeação de fármacos, ela é bastante irrigada, então ela permite a absorção de fármacos assim, significativamente aqueles que são candidatos para permear essa mucosa. E, além disso, ela tem um perfil de absorção muito rápido, né? Então, ela representa uma alternativa também à via parenteral, que causa, né, traumas. E nós vamos ver que a região nasal, né, a mucosa nasal, ela tem particularidades que permitem não só a ação local do fármaco no tratamento das afecções, das inflamações locais, né, que afetam o nariz, mas também a possibilidade, por exemplo, de absorção sistêmica de fármacos e ainda até mesmo a absorção central de alguns fármacos, contornando a barreira hematoencefálica. Nós sabemos que alguns fármacos que atuam no sistema nervoso central acaba que eles têm, né, uma baixa biodisponibilidade quando administrado via oral, ou seja, a concentração que atinge mesmo o tecido nervoso é pequena, e a via nasal pode ser utilizada como um bypass, né, para atingir o sistema nervoso central, através dos nervos olfatórios, né, e trigêmeos que nós temos no nariz. Então, é bastante interessante. E o potencial de mercado, né, a farmácia ela trabalha muito em nichos, né, como a nutrologia, reposição hormonal, mas ela deveria olhar também com um olhar de grande interesse sobre outras especialidades, como a otorrino, onde há muitas possibilidades e uma necessidade que os pacientes e os médicos têm para uma farmacoterapia individualizada. Então, tem muitos exemplos que a gente vai mostrar alguns aqui, né? E as oportunidades. E dentre as patologias mais frequentes, por exemplo, nos consultórios dos otorrinos, dos alergistas e mesmo dos pediatras, estão a rinite alérgica, né? A rinite alérgica, ela é uma doença, né, atópica, tá? Inflamatória da mucosa nasal, caracterizada por prurido, né, por espirros, por uma inflamação no nariz, e a prevalência dela é muito alta, né? Ou seja, há aí uma grande oportunidade, né, para os medicamentos customizados para o tratamento da rinite, tá? Tanto as formulações de ação local, que muitas das vezes associam corticoides de ação local, né? É muito comum, por exemplo, quando a rinite, com caráter crônico que ela tem, né, leva a irritação, infecções secundárias e muitas vezes a necessidade de tratamentos que envolvam associações, né? Então, é bastante importante. E uma prevalência, né, nos níveis, né, que são mostrados aqui nesse slide,
né? É uma prevalência muito alta, significa que você tem um número de pacientes muito grande e uma grande oportunidade em cima desse tipo de formulação. Outra doença inflamatória, né, é a rinocinusite, né, que é um processo inflamatório que acomete a mucosa nasal e também os seios paranasais, tá? Também com uma prevalência bastante alta, né? Afeta aí de 5 a 12% da população geral no Brasil, né? Em torno de 5,5%, tá? E os tratamentos vão desde tratamentos sistêmico, né? Como também tratamentos locais, tá? Então, representa aí uma oportunidade. Veja que esse mercado é um mercado para não ser desprezado. E muitos medicamentos, né, por exemplo, que podem ser manipulados, realmente vão trazer benefício para os pacientes através da customização, da possibilidade de associações, né, no preparo de veículos que têm um tempo de residência mais alto, né, que permaneça mais tempo em contato com a mucosa e aí prolonga a sua ação, tá? E isso tudo pode ser preparado na farmácia com o uso de formulações específicas, contendo polímeros, por exemplo, que prolonga o efeito do medicamento. Então, como eu mencionei, a via nasal é uma via bastante conveniente e confiável, né, para absorção. Ela é bastante estudada também já há algum tempo, tá? E ela serve tanto para administração de medicamentos com ação local como sistêmica, né? E ainda central. Ela apresenta uma série de vantagens. Uma é que ela apresenta uma grande área de superfície de absorção, mais de 150 centímetros quadrados de área de absorção, tá? Nas mucosas. O acesso ao nariz e a administração de medicamentos nasais é fácil e pode ser feito pelo próprio paciente, ou seja, permite a autoadministração, tá? Normalmente apresentam uma boa conveniência, uma boa aderência aos pacientes, principalmente aquelas formulações bem elaboradas, né, com pH adequado, com isotônicas, né? Apresentam baixo risco de sobredose, tá? A mucosa nasal, por ser altamente vascularizada, ela é favorável a uma alta permeabilidade e absorção de fármacos, principalmente aquelas moléculas lipofílicas e de baixo peso molecular, tá? Uma outra característica peculiar dessa via é a rápida absorção, tá? Você obtém níveis plasmáticos de medicamentos no intervalo curto de tempo, né? Mais ou menos de 30 minutos ou até menos, tá? Isso é muito interessante e torna essa via, para alguns fármacos, uma opção alternativa dos injetáveis, tá? A via nasal, comparada com o trato gastrointestinal, ela apresenta uma baixa atividade metabólica, né? Nós sabemos que no trato gastrointestinal você tem variações, né, de pH muito grande, de uma região para outra, você tem presença de enzimas, ou seja, você tem um metabolismo hepático, né, de primeira passagem, e no caso da via nasal, você contorna esse metabolismo de primeira passagem hepática, né? Isso por si só já garante uma maior biodisponibilidade do fármaco e também você não tem tanta atividade metabólica como acontece no trato gastrointestinal, tá? Outra característica muito interessante que tem sido objeto atual de estudo é a via nasal sendo considerada para administração direta de medicamentos no sistema nervoso central, contornando a barreira hematoencefálica, né? Nós temos na região da mucosa nasal uma região onde estão os nervos olfatórios e também na mucosa nós temos também a inervação do nervo trigêmeo. Esses são pontos absortivos direto, ou seja,
os fármacos que possam ser absorvidos nesses locais vão ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, hoje em dia já tem alguns medicamentos, por exemplo, antidepressivos, sendo estudados, tá? Através da administração nasal, né? E isso é uma vantagem muito interessante, porque permite a utilização de doses menores, né? E a redução de efeitos adversos resultantes das doses maiores, né? Que são necessárias quando se administra via oral, né? Porque a barreira hematoencefálica dificulta muito e acaba que a concentração do fármaco, quando ele é administrado a partir de um medicamento de via oral, que atinge o sistema nervoso, é muito pequeno, né? Então, essa via tem sido estudada, que são formas específicas, né, que tem um tempo de residência maior, muitas vezes nanoparticuladas, para conseguir um potencial absortivo maior, tá? Mas isso se traduz num efeito central bastante interessante, tá? Outra possibilidade, vejam que a via nasal ela é bastante versátil, é que na mucosa nasal nós temos contato direto com os tecidos linfáticos, né? Por isso que a via nasal também é considerada para administração de vacinas. Nós estamos vendo aí atualmente algumas pesquisas envolvendo a vacina, né, para o tratamento da Covid-19 via nasal, né? Você tem, né, uma indução da resposta imune via o contato com esses tecidos linfáticos, né? Então, pequenos peptídeos, né? E vacinas também, eventualmente, podem ser administrados por essa via, tá? E isso representa uma alternativa à via oral e também a parenteral, né? Uma alternativa aí à agulha, né? Ao invés de usar uma injeção traumática para alguns pacientes, a via nasal pode ser uma opção, né? Ela pode ser uma opção também para pacientes que estão, por exemplo, com náusea ou vômito. É muito comum pacientes oncológicos tratados, né, possam apresentar dificuldade de administração de medicamento pela via oral. E aí a via nasal é uma maneira de contornar isso e conseguir o efeito do medicamento, né? Também pacientes com dificuldade de deglutição, tá? Como qualquer via de administração, ela também apresenta algumas limitações, tá? Obviamente, a mucosa nasal é uma via absortiva bastante interessante, mas você tem, né, o clearance mucociliar, né, que é a presença aí de muco, e o batimento ciliar, ou seja, qualquer produto ou poeira que entra em contato com a mucosa do nariz, né, ele adere ao muco, e o batimento ciliar, né, ele cria um movimento em direção à faringe para que aquela substância em contato com a mucosa seja deglutida e vá para o trato gastrointestinal. Essa depuração ocorre em torno de 15 a 20 minutos, tá? Então, existe sim um metabolismo nasal também, né? Então, o batimento ciliar é uma barreira à permeação. Uma maneira, quando se pensa como um formulador, uma formulação nasal que tenha uma duração mais alta, um recurso é utilizar polímeros, né? O polímero vai aumentar o tempo de residência na mucosa nasal e, com isso, você reduz essa depuração fisiológica, né, que ocorre e, com isso, a atividade farmacológica se pronuncia mais e se mantém por um intervalo de tempo maior, tá? Ela é uma mucosa, um epitélio,
que, obviamente, dependendo do tamanho da molécula, moléculas muito grandes não vão ser permeados por essa mucosa. Então, os candidatos à permeação dessa mucosa normalmente são moléculas com peso molecular menor do que 1000 Daltons, tá? O próprio volume administrado também, né, é limitado, tá? Normalmente de 20 a 200 microlitros, tá? Um spray nasal, mais ou menos, tem em torno, né, de 0,1 ml, né, dos 100 microlitros, para vocês terem ideia. A falta de reprodutibilidade, dependendo do tipo de medicamento, tá? Justamente por causa dessa variabilidade no clearance mucociliar, tá? Mas também condições patológicas podem influenciar, né? Por exemplo, resfriados, alergia, a própria rinite, né? Muda esse ambiente e isso pode influenciar na absorção de medicamentos, obviamente, tá? Essas variações são consideradas inaceitáveis, por exemplo, para determinados tipos de fármacos. Por exemplo, fármacos de baixo índice terapêutico não é ideal administrar pela via nasal. Primeiro, que ela pode ter uma biodisponibilidade muito alta e, além disso, uma ação, né, muito rápida, tá? A degradação enzimática também pode ocorrer, mas em comparação com o trato gastrointestinal é muito menor. Atividade enzimática, o metabolismo na mucosa é infinitamente menor do que do trato gastrointestinal, tá? Por exemplo, quando administrado na forma de gotas, as doses podem ter uma certa variação dependendo do ângulo do gotejador, né, que é colocado, o volume dispensado pode variar, né? Normalmente, no spray nasal, você consegue mais um padrão mais homogêneo, né, mais exato e preciso na administração da dose, tá? Reações adversas podem limitar um pouco o uso, né? A irritação local, né? Algumas pessoas acham desconfortável o uso, né, da via nasal para administração e a alta sensibilidade do epitélio nasal, né? Principalmente de algumas substâncias que podem afetar o batimento ciliar, né? Então, é muito importante a gente conhecer, né, um pouquinho dessas características dessa via para a gente entender como o medicamento pode atuar. E para isso é importante entender um pouquinho sobre a anatomia, a fisiologia, envolvendo a absorção do medicamento pelo nariz, né? O nariz, ele é um órgão do sistema respiratório, né? Tem uma função direta na respiração, né, também na percepção do cheiro, né, da olfação, e tem uma finalidade importante, seja para filtração, aquecimento e umidificação do ar, tá? Então, ao respirar, partículas sólidas de poeira, né, micro-organismo e agentes diversos entram em contato e ele é um órgão, né, que vai proteger o nosso órgão respiratório maior, né, que é o pulmão, no sentido de impossibilitar que partículas grandes, sólidas, atinjam o pulmão, né? Então, partículas normalmente maiores do que 10 micros são depositadas no nariz e não vão para o pulmão, né? Então, ele tem essa função de proteção, além disso, de aquecer e umidificar o ar, né? Condições importantes para a saúde do sistema respiratório, tá? O clearance mucociliar tem uma função de defesa, né? Justamente porque você tem o muco e o próprio batimento ciliar que favorece o que? A deglutição daquelas partículas que ficam retidas, ou micro-organismos que ficam retidos na mucosa nasal, fazendo que eles sejam deglutidos, tá? E atinjam o
o trato gastrointestinal estejam destruídos, né? Então, a função é importante na defesa, tá? E também na fonação, né? Ele tem aí um papel importante na fonação, na voz da gente, né? Então, basta estar gripada, a nossa voz fica mais anasalada, certo? Bom, o ar, né, inspirado, por exemplo, em uma temperatura de 23 graus, uma suposta aí umidade de 40% de umidade relativa no ar, quando passa pelo nariz, né, a temperatura é elevada, ou seja, vai para 32, veja, bem mais próximo da temperatura corporal, tá? E bem mais úmido, né? A umidade vai para 98%, tá? E as partículas sólidas maiores que 10 micrômetros são filtradas pelas vibrisas dos nostris, né? Da narina, tá? E aí, somente as partículas menores, né, que vão direto para o pulmão, tá? Bom, só para a gente ver aqui rapidamente, né, sobre a anatomia do nariz, né, o nariz é o segmento superior da via respiratória. Você tem o nariz externo, ou a pirâmide nasal, o nariz interno, ou as fossas nasais, né, os orifícios anteriores, que é a narina, também chamada nostril, né, por isso que alguns medicamentos aplicar no nostril, aplicar nas narinas. E os orifícios posteriores, ou seja, mais atrás, são chamados coanas, tá? E né, as coanas e as narinas. Bom, nas regiões do nariz, você tem a região vestibular, a ponta, né, próxima à ponta do nariz, você tem o átrio, tá? E você tem a região turbinada, que é propriamente a região absortiva mesmo de medicamentos, a que tem um papel aí importante na, na, na função aí absortiva quando se aplica um medicamento, tá? A região olfatória, onde você tem o nervo olfatório, e a região da nasofaringe, né, que vai estar desembocar na faringe, e aí você tem a correlação, né, com o trato tanto respiratório como também o trato gastrointestinal. A cavidade nasal ela tem de 120 a 140 milímetros de profundidade, a área de superfície em torno de 160 centímetros quadrados, né? De 150 a 160 centímetros quadrados. O volume total dessa cavidade em torno de 16 a 19 ml, tá? Não significa que você vai aplicar 16 a 19 ml, né? Bem mais limitado do que isso, né? A região de absorção é justamente a região das conchas nasais, essa região aqui, que é a região de maior absorção. E a parte, né, de depuração mucociliar, que tem a função de defesa, onde bactérias, vírus, partículas ficam aderidas ao muco, e o batimento ciliar, que tem movimentos, né? Os cílios vibratórios têm movimentos que levam tudo na direção da faringe, fazendo com que seja deglutido, né? Então, ele tem esse batimento ciliar, esse movimento, ele tem uma velocidade em torno de 10 centímetros por minuto, né? E o tempo de depuração, né, de uma partícula sólida ou de micro-organismo aderido no muco, no nariz, em torno de 10 a 20 minutos. Ele garante a drenagem das substâncias, né, que estão, né, aderidas nesse muco para que sejam deglutidas e aí destruídas, tá? Algumas substâncias podem influenciar no movimento ciliar, então é uma preocupação, por exemplo, no desenvolvimento de formulações, justamente você evitar, né, ingredientes
que possam afetar o movimento ciliar. Então, oxalatos, citratos, tartaratos, né, quelantes de cálcio podem afetar o movimento ciliar, tá? E o uso contínuo pode até causar sinusite, tá? Propileno glicol, devido, né, à sua tonicidade, tá? Ele pode ser hemolítico, mas ele não é agressivo ao sistema ciliar. O álcool não é nocivo, obviamente, dentro de um certo limite, tá? Mas ele arde, né? Normalmente, quando associado com glicerina, algumas formulações você tem que usar, né? Por razões de solubilidade. E o conservante, né? O cloreto de benzalcônio, que é o conservante de eleição nas preparações nasais, tá? Em estudos in vitro, né, mostra que ele tem um efeito no sistema mucociliar, mas os estudos in vivo não mostraram esse efeito negativo no sistema mucociliar. Por isso, o cloreto de benzalcônio continua sendo o conservante de escolha nas preparações nasais, tá? Apesar, né, dessa polêmica, mas os estudos em vivo não comprovou o que se foi observado nos estudos in vitro, tá? Algumas substâncias, como colóide de argirol, né, sulfato de zinco, podem também afetar os cílios, né? Compostos voláteis podem afetar o movimento dos cílios, muito usados no passado, menos hoje, né? Bom, em relação ao pH nasal, o pH nasal ele varia um pouco em função da idade, ele varia também de acordo com a própria saúde, né, da mucosa nasal. Nos adultos, né, o pH está em torno aí de 5,5 a 6,5, tá? Nas crianças, tá? Varia, né, uma faixa um pouco mais ampla de 5 a 6,7. Em, em pacientes que têm rinite, sinusite, o pH já tende a ser mais alcalino, de 7,2, 8,3, tá? O ar frio, resfriados também muda o pH do muco nasal, tá? A atividade de uma enzima que tem uma ação antimicrobiana, até mesmo antiviral, que é a lisozima, tá? É dependente do pH nasal, tá? Então, essa alteração muda também a atividade dessa enzima, né, que tem um papel importante aí na defesa e na fisiologia, tá? Em relação aos aspectos biofarmacêuticos, ou seja, os fatores que influenciam aí na absorção dos fármacos pela via nasal, a absorção pela via nasal, ela se dá predominantemente paracelular, ou seja, intercelular, por via aquosa, lenta, difusão passiva, né, devido principalmente ao gradiente de concentração, né, ou seja, você tem de um lado da membrana a formulação com o fármaco, e do outro lado você tem, se não tem aquela concentração do fármaco que está na formulação. Por isso ele tende a se difundir pelo gradiente da concentração, tá? Há uma correlação inversa entre a absorção e peso molecular. Moléculas menores, você tem uma absorção, obviamente, tá? Contudo, pequenas moléculas hidrofílicas podem permear via, né, paracelular, tá? O processo transcelular, né, ou seja, através da célula mesmo, né, ele é um transporte por via lipoidal, ou seja, ele é extremamente dependendo do caráter lipofílico da substância, né? Então, nesse caso, a substância só as substâncias lipofílicas e de baixo peso molecular são capazes de permear esse epitélio. Obviamente, isso também depende do pKa do fármaco, né, que é o pH, né, onde você tem 50% da forma química do fármaco ionizada e não ionizada. E a gente sabe que, dependendo da característica ácido-base do fármaco e do pH do meio,
esse grau de ionização pode ser influenciado. E isso, né, nós sabemos que moléculas ionizadas, elas permeiam menos, né, as membranas biológicas. Já a forma não ionizada permeia mais, tá? Nesse processo também, você pode ter uma otimização da absorção com o uso de carreadores, né, ou promotores de permeação, assim como nós usamos promotores de permeação para absorção através da via, né, da pele, por exemplo, transdérmico. É a mesma coisa nas mucosas, tá? Incluindo na mucosa do nariz. Existem determinadas substâncias que são promotores de permeação nas mucosas, favorece a permeação na mucosa nasal, né? Derivados de sais biliares, por exemplo, surfactantes não iônicos ou iônicos, tá? A outra via de absorção é a via endocitose, né, uma forma mais ativa, que ocorre para moléculas, que podem ocorrer, né, para moléculas de maior peso molecular, eventualmente, né, mas ela não é tão significante. Então, nós temos aí vários fatores que influenciam a absorção pela via nasal, tá? E isso daí vai depender dessas características fisiológicas, né? Da característica do fármaco, da molécula, né? Então, nós temos aí vários fatores, ó. Tamanho de molécula, né? O peso molecular, o pH, né? A própria osmolaridade. Quando você tem uma solução um pouco mais hipertônica, isso favorece a absorção, né? Lógico, porque aumenta o gradiente de difusão, né? Você tem o gradiente de concentração mais alto, né? E aí a difusão, ocorre, né? A difusão passiva ocorre mais favoravelmente. Fatores biológicos, por exemplo, fluxo sanguíneo nasal, né? A mucosa nasal é bastante irrigada, mas isso também pode ser variável de pessoas para pessoas, tá? O tamanho das partículas, né? Você está administrando uma formulação, ela está solubilizada, ou se ela está em suspensão, que tamanho de partícula, né? Então, isso tudo pode influenciar na absorção. Coeficiente de partição, né? Água, óleo, tá? A viscosidade, quanto maior a viscosidade da preparação, maior o tempo de contato. E aí a maior resistência ao clearance nasal. E isso aumenta a absorção, né? A degradação enzimática, o pKa, os recipientes, né, que vão estar solubilizando os promotores de permeação, né? Então você tem aí uma série de características ligadas ao fármaco e à formulação que podem afetar na formulação, tá? Uma coisa bastante interessante, né, tem sido alvo atual de bastante interesse, é a via nasal como uma forma de administração central de medicamentos, tá? Como eu mencionei, na região do nariz, nós temos aí o epitélio olfatório, tá? Você tem um nervo olfatório, mais ou menos nessa região, tá? E nós temos também na cavidade nasal os nervos, né? A inervação do trigêmeo, tá? Quando o fármaco, né, permeia diretamente por essas duas regiões, ela atinge o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro, tá? Líquor, céfalo-raquidiano também, né? E depois ela vai atingir a corrente sanguínea e vai sofrer o metabolismo normal e ser eliminado, né? Mas é uma forma de contornar a barreira hematoencefálica, né? Isso daí é chamado nose to brain delivery, drug delivery, né? Ou seja, é o medicamento sendo liberado do nariz para o cérebro diretamente, né? Para o sistema nervoso central. E tem sido objeto de bastante interesse para aqueles fármacos que tem uma ação central, como uma forma
de poder utilizá-los em doses menores, de conseguir uma concentração mais efetiva no local de ação de interesse. Então, é algo que está sendo bastante estudado atualmente e a gente cada vez mais vai ver falar sobre isso. Medicamentos vão surgir explorando justamente esse tipo de drug delivery. Tá? Então, você tem, né, pelo bulbo olfatório, né, a possibilidade de atingir diretamente o sistema nervoso central ou através do nervo trigêmeo. Tá? Então, a via nasal, ela é bem mais ampla do que a gente pode pensar, né? Num primeiro instante que a gente pensa aí, tá usando só medicamentos como congestionantes nasais, né? Então, as possibilidades são imensas, tá? E também, obviamente, não esquecendo das formas de ação sistêmica, né? Pela mucosa ser bastante irrigada, vascularizada, o epitélio favorável à absorção, medicamentos com baixa biodisponibilidade, também algumas moléculas, quando administradas por via nasal, pode obter uma biodisponibilidade maior ou traduzindo aí, né, na possibilidade de usar doses menores e também na possibilidade de se obter um efeito terapêutico de uma maneira mais rápida, tá? As preparações nasais são classificadas entre soluções nasais, normalmente podem ser preparadas soluções aquosas, que é o mais comum, eventualmente oleosas, não é muito comum, tá? Mas a gente tem aí na literatura. Suspensões nasais também são empregadas, mas é muito importante que elas estejam muito bem preparadas, finamente divididas. Normalmente, nesse caso, as suspensões feitas com fármacos micronizados ou previamente levigados, né? De maneira a ficar uma preparação bastante homogênea e sem nenhuma partícula cristalina, né? Que possa lesar a mucosa nasal e também não produzir o efeito desejado, né? Géis e pomadas também são empregados, né? Os géis vão ter uma característica, né, de mucoadesiva, e isso, por si só, se traduz em um efeito mais prolongado. E nós também temos os pós-nasais, né, que são administrados por dispositivos especiais, através de cápsulas, né, com recipientes micronizados próprios para administração por via nasal, tá? As preparações nasais, o ideal é que ela mimetize as características fisiológicas, né, que nós encontramos. Então, o ideal é que ela tenha um pH, né, para ser mais biocompatível, em torno de 5,5 a 7,5, tá? Normalmente, as preparações nasais, os veículos tampões nasais, eles são tamponados próximo aí a 6,4, 6,5, é uma faixa ideal, tá? Obviamente, isso não significa que todas as formulações serão nessa faixa de pH. Você tem outros fatores que influenciam na formulação que determina também qual pH deve ser empregado, né? Por exemplo, a estabilidade é influenciada pelo pH, certo? Principalmente quando se fala de uma preparação em meio aquoso, tá? Então, muitas vezes você pode ter necessidade de ter um pH um pouco mais ácido, mas lembre-se que quanto mais distante dessa faixa, menos conforto terá a formulação, tá? O mesmo serve, né, para o atributo da osmolaridade, a tonicidade. A gente diz que uma formulação é isoosmolar ou isotônica, né, quando ela tem uma tonicidade próxima da solução fisiológica, né, de cloreto de sódio a 0,9%, né, que é 308 miliosmol por litro, né? Contudo, a mucosa, né,
ela permite aí uma certa variação entre soluções hipotônicas e também soluções hipertônicas com um bom grau de tolerância. Principalmente a parte de soluções hipertônicas, elas são normalmente mais bem toleradas do que as hipotônicas, tá? A viscosidade, tá? É ideal que ela tenha uma viscosidade semelhante à do muco nasal, que é viscoso, tá? E que não modifique muito essa característica. O tampão, para manter o pH, normalmente se utiliza o tampão fosfato, para atingir essa faixa de pH que eu falei, próximo 6, 6,5, né, 6,4. A biocompatibilidade, né, com atividade ciliar, né, ausência de toxicidade, né, e uma estabilidade razoável para aquele tempo de uso. Lógico que nós estamos falando aí de formulações magistrais, mas elas devem apresentar uma estabilidade suficiente para permitir o tratamento, né? Então, é recomendado, sim, o uso de conservante, tá? Até porque as aplicações entram em contato com a mucosa do nariz e pode contaminar a formulação, né? Então, não deixe de usar conservante, exceto se pedido, né? Alguma coisa requisitada por razões específicas do paciente, tá? Em relação à esterilidade, as fórmulas nasais, né? Alguns produtos são comercializados estéreis, mas ela não é uma forma que é necessário compulsoriamente precisa ser estéril, mas ela tem que ter características microbiológicas adequadas, tá? A composição básica de uma preparação nasal é o ingrediente ativo, solubilizantes, que são usados para otimizar a solubilidade de ativos, principalmente aqueles pouco solúveis. Então, se usa, por exemplo, solventes como propileno, glicerina, próprio etoxiglicol, de uso farmacêutico, obviamente, PEG, o álcool em concentrações, né? Menores, surfactantes, polissorbatos, por exemplo, né, os surfactantes não iônicos, e mesmo em alguns casos ciclodestrinas, né, derivados modificados de ciclodestrinas que possam agir como solubilizante de fármacos pouco solúveis. Tampão, justamente para manter o pH na fase fisiológica, e isotonizantes, né? Os agentes de tonicidade é para dar a característica isosmótica, né? Predominantemente se usa o cloreto de sódio, mas há outras alternativas também. Eventualmente, se necessário, antioxidantes, flavorizantes. Você deve estar achando estranho, né? Flavorizante e edulcorante em formas nasais, por que isso? Porque você tem o retrogosto, né? O mascaramento. Quando você aplica um produto no nariz, a gente sente depois um gosto, né? Então, em muitos casos, os fármacos são muito amargos. E aí, um artifício para mascarar esse gosto residual após a aplicação de alguns fármacos pela via nasal é usar edulcorantes. Por exemplo, pode usar sucralose, tá? É, esqueça que, né? Tudo que se fala aí em nutrição, nós estamos falando de medicamento, né? E por um uso em intervalo menor e uma outra via de absorção. Então, aqui havia, né? A utilização de edulcorantes pode ser um artifício para você diminuir aquele residual amargo após a aplicação de determinados produtos via nasal. Isso é muito comum. Tem algumas preparações nasais, por exemplo, que contêm alguns antibióticos, que são especificamente muito amargos, e aí a adição, né, de um edulcorante na formulação é uma forma de contornar isso, tá? Conservantes, né? Aqui estão os conservantes, normalmente empregados nas preparações nasais, né? Os parabenos, cloreto de benzalcônio, álcool benzílico, clorobutanol, né? Sendo o benzalcônio o conservante mais empregado para essa finalidade. Agentes quelantes, tá?
eles são também usados como promotores de permeação, né? O EDTA mesmo, ele é um promotor de permeação pela mucosa, né? Você tem fosfatidilcolinas, sais biliares, como derivados do desoxicolato de sódio, taurocolato de sódio, são agentes promotores de permeação. Umectantes, né, para umectar a mucosa do nariz, né, glicerina, sorbitol, manitol, agente gelificante, tá, que vai aumentar o tempo de residência, né, da formulação em contato com a mucosa, tá, e o veículo, né, propriamente dito, né, que é a água purificada, né, ou o veículo isotonizado. E são inúmeros os fármacos que podem ser veiculados por formas nasais. Sejam tanto aqueles empregados, por exemplo, para uma ação local, por exemplo, no tratamento de uma rinite ou de uma rinocinusite, por exemplo, tá? Ou então aqueles de ação sistêmica, como é o caso, por exemplo, do acetato de desmopressina, tá? TDA-ABP, né, que é usado no tratamento de diabetes. Triancinolona é usado, né, é uma formulação que os otorrinos eventualmente utilizam, né, que é a administração de corticoide naqueles pacientes com rinite alérgica sazonal. A budesonida, né, que é um corticoide também local, né, vasoconstritores que são usados tanto em preparações de descongestionantes nasais, né, o caso da epinefrina, a fenilefrina, o cloridrato de narfazolina, muito cuidado para trabalhar com essas substâncias, né, porque são usados em concentrações pequenas, né, e eventualmente os produtos nasais são preparados em volumes pequenos também. Então, o artifício para pesar isso é você usar uma diluição prévia, né? Então, e você não tem dados de estabilidade dessas diluições, então acaba que você perde um pouco o produto. Isso tudo tem que ser levado em conta na formação do preço, né? Mas é bom trabalhar com produto diluído, né? Para facilitar a administração, né? Você pode também optar, às vezes, por diluições, né, em veículos, em solventes, né, que não contenham água, mas que aquele fármaco seja solúvel e que seja compatível com a administração nasal também, tá? Ou mesmo, determinados casos, diluições sólidas em recipientes que sejam solúveis no veículo também poderia ser eventualmente empregado, tá? Então, você tem os corticoides, os descongestionantes nasais, ocitocina, que é usado, né, não só aí para a injeção do leite, mas também nos distúrbios cognitivos, sociais, e você tem outras aplicações off-label aí da ocitocina, por exemplo, tá? Sulfato de atropina, que é usado também na rinorreia, né, onde você tem um fluxo, né, de secreção nasal muito intenso, né, patológico, pode ser necessário utilizar em um anticolinérgico. Lorazepam como anticonvulsivante via nasal, explorando o efeito rápido, né, dessa via, né. Vitaminas, por exemplo, B12, né, que apresenta uma limitação de absorção pela questão de depender do fator intrínseco intestinal para sua absorção, pode ser administrado via oral, via nasal, né? E tem estudos mostrando a boa biodisponibilidade. Medicamentos para o tratamento de enxaqueca, medicamentos de ação central, né? Então, você tem aí, para medicamento, para enxaqueca, por exemplo, você tem um início de ação muito rápido, né? Isso alivia a dor rapidamente, tá? Mesmo na reposição hormonal, para o controle dos sintomas, né? Não para fazer a reposição de uma forma, um caráter sistêmico, mas para um controle dos sintomas, por exemplo, no período da menopausa, uma ação mais rápida, a via nasal pode ser considerada.
ela tem sido estudada, inclusive, para medicamentos, por exemplo, que são normalmente empregados via parenteral, como a insulina. Então, lógico que são formulações avançadas, por exemplo, com sistemas lipossomais, veiculando a insulina via nasal, tem estudos, né? Sildenafil, né? Para disfunção sexual erétil, apomorfina também, para disfunção sexual erétil e também no desejo hipoativo em mulheres, também para Parkinson, como off-label. Né? Então, medicamentos para tratamento de ronco, tudo explorando a via nasal. O gluconato de zinco, né, ou gliconato de zinco, a própria melatonina, explorando esse delivery central, tá? Clomipramina para ejaculação precoce. Nós temos aí um produto lançado aí no exterior à base de iodopovidona como antisséptico nasal, né? Em concentrações, né? Variáveis aí. A gente vai ver uma formulação para inativação do vírus, né? Que se aloja aí na mucosa nasal, na garganta. E aí, utilizando dessa forma, pode ser uma maneira de evitar o contágio, né? Ou reduzir a chance de contágio. O Rinosolve, que é o nosso veículo, tá? Ele é um veículo funcional que a gente elaborou, assim, pensando profundamente nos benefícios que ele poderia trazer, né? E também na praticidade para a farmácia produzir as preparações nasais, né? Nós sabemos que quando a farmácia vai fazer as preparações nasais, ela tem que dispersar o polímero, ela tem que tamponar, isso é uma coisa um pouco chata, né? Isotonizar, né? Então, esse veículo é um veículo já tamponado, isotonizado, e além disso ele é funcional, tá? Vou explicar um pouquinho dessa formulação. Essa é uma formulação que nós usamos como agente suspensor e polímero, o hidroxipropilmetilcelulose, tá? A finalidade é aumentar o tempo de residência da forma farmacêutica por um período maior e aumenta a efetividade do produto, tá? Nós usamos, ao invés de usar o cloreto de sódio para isotonizar o meio, nós usamos o xilitol, porque o xilitol ele age como um disruptor de biofilmes bacterianos. Então, em condições como sinusite ou mesmo infecções secundárias diversas da rinusite ou no processo inflamatório, né? Você tem aí a ação do xilitol, tá? E trazendo um benefício aí no tratamento da sinusite e também na saúde nasal. E se a pessoa não tiver sinusite, ela vai trazer um benefício na saúde da mucosa nasal, justamente porque ela tem um efeito disruptor, tá? Do biofilme, tá? Na mucosa nasal. Isso traz uma proteção, tá? Outro ingrediente funcional é o ácido hialurônico, presente nessa formulação, e essa formulação foi toda estudada, nós estudamos todos os ingredientes para determinar e torná-la isotônica, tá? E o ácido hialurônico tem estudos publicados, tem benefícios adicionais na rinite alérgica, na rinocinusite, nos pólipos nasais, né? Os pólipos nasais é aquela condição de uma formação de uma massa polipoidal, né? De pólipos, devido à irritação contínua durante processos crônicos, como no caso aí da rinite, né? Então, nesse sentido, ele traz esses benefícios. O D-pantenol, nós sabemos, é uma vitamina, né? Epitelizante, tá? Tem um benefício na rinite alérgica e também na rinite seca, tá? Mas o sistema tampão, conservante, um promotor de permeação e um edulcorante, né, para
para tirar o retrogosto, tá? Então, você tem estudos aí mostrando que o xilitol, no tratamento da rinocinusite crônica, você tem estudos mostrando, né, por exemplo, o benefício do depantenol na rinite alérgica, tá? Então, esse veículo, ele é um veículo na rinite seca, né? Também, você tem aí uma ação, né? Funcional do veículo, além dele hidratar, nós sabemos o ácido hialurônico, a glicosaminoglicano, ele vai manter hidratado, favorecer, né, a saúde da mucosa nasal, tá? E trazendo aí mais saúde aí para essa mucosa respiratória, com benefícios inclusive na rinocinusite e também na polipose nasal. Então, é um veículo que ele vai ser sinérgico com o IFA escolhido e vai melhorar a saúde nasal, né? Então, ele tem toda uma funcionalidade que foi pensada. E o preparo é muito simples, né? Basta dispersar o ativo no veículo, né? Você vai pesar o ativo e dispersar, levigar com o próprio veículo e pronto, tá? Não tem que ficar pensando em fazer ajustes. Logicamente, a gente recomenda que confira o pH, porque algumas substâncias podem ser ou muito básicas ou muito ácidas e pode romper o tampão, tá? E aí é bom checar, né, o pH final da formulação. Mas, normalmente, como é a maioria dos casos, os fármacos sendo ácido ou base fraca, o tampão vai segurar o pH naquela faixa ideal, né, e nem um ajuste de pH vai ser necessário. Mas é muito importante conferir, né? As preparações nasais devem ser embaladas, né, em frascos, né? Se for gotas nasais, com conta-gotas ou frasco gotejador. Nós temos também disponíveis os frascos, né, para jatos, os sprays nasais, que atualmente é mais utilizado. Todos você tem que calibrar, né? A calibração é fundamental para você conhecer o volume dispensado em função da embalagem utilizada, tá? Atualmente, têm surgido aplicadores nasais na forma de seringa, o atomizador, né, que permite a administração nasal e a escolha da região que você vai aplicar via nasal, né? Então, para as formulações que você quer aí, uma ação mais central, esse tipo de aplicador é bem interessante. Eu não conheço ainda no mercado disponível, né? Mas ele tá por aí, né? Só a farmácia hoje, né? Ela está tendo acesso às tecnologias. Daqui a pouco isso vai estar disponível aí. Então, gente, a apresentação está terminando, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos de formulações só para vocês verem na prática quantas aplicações, e isso aí não é nenhuma ponta do que a farmácia pode fazer nessas especialidades, né? Lembre-se que eu estou falando aqui só das preparações nasais, ainda tem as preparações otológicas, as preparações para administrar na orofaringe, né? Na garganta, ou seja, você tem muitas formulações na área de otorrino que são oportunidades. E lembrando, a rinite alérgica é uma doença atópica de altíssima prevalência, tá? Caracterizada pela inflamação da mucosa nasal, pela obstrução, né? Congestão nasal e prurido, espirros, tá? E os tratamentos muitas vezes são associar corticoides, vasoconstritores, né? É, nesse sentido, demanda formulações personalizadas, com infecções secundárias, por exemplo, a neomicina. Aí a neomicina é amarga, né? O Rinosolv, ele tem compatibilidade com esses fármacos todos, nós já testamos, tá? É, e, e ajuda a mascarar o sabor amargo, tá? Formulações, né, com corticoides, antibióticos,
formulações para rinorreia severa, por exemplo, com sulfato de atropina, né? Muito cuidado também ao preparar isso, né? Tem que estar com a dosagem muito bem ajustada, o jato, né, do spray calibrado para medicamentos potentes, né, dessa forma, principalmente no caso da atropina ou medicamentos que possam ter aí um efeito tóxico em uma dosagem alterada, né, mais alta. Então, muito cuidado com isso, né, porque são formas usadas em quantidades pequenas, né, volumes menores, tá? A zelastina, né, é um antialérgico também bastante interessante, tem algumas publicações relacionadas ao uso na forma nasal, a zelastina com mantelucaste, tá? Spray nasal, por exemplo, com quercetina, para estabilizador dos mastócitos, né? Então, uma formulação aí nutrológica via nasal pode ser associado, por exemplo, com uma forma em cápsula. Depois a Infinity vai estar disponibilizando essa formulação, né? Essa apresentação e as formulações para vocês. O spray nasal, né, com resveratrol, beta-glucano, para rinite alérgica também, né? Aqui, para rinite seca, né? O depantenol, sinusite, o xilitol. O veículo já contém um pouco de xilitol, mas aí você usa uma concentração maior, né? Polipose nasal, tá? Na polipose nasal existe, por exemplo, o spray nasal de furosemida, né? Você, que eu vou usar um diurético no tratamento da polipose nasal, né? Como eu mencionei para vocês, os pólipos nasais, eles são massas de tecido, né, polipoidais, de pólipos, né, que crescem na mucosa da membrana nasal e dos sinos paranasais, tá? E eles são, esse crescimento se dá pelaquela irritação, aquela inflamação contínua por um período prolongado de tempo. É muito comum pacientes com rinite alérgica desenvolver pólipos nasais. E a furosemida, né, ela atua aí inibindo os canais de potássio e sódio, né, no epitélio respiratório, tá? Isso resulta numa redução, né, do conteúdo de sódio nesse epitélio e inibe a absorção de água pelo tecido, e aí você reduz a inflamação. É daí que vem o uso da furosemida intranasal, tá? Tem estudo publicado, né? E é uma formulação que só através da manipulação pode se preparar, né? Isso não está disponível no mercado. Então, por exemplo, sinusite, né? Fúngica, alérgica, né? Então você precisa administrar antifúngicos. Isso também não tem no mercado, né? Fluconazol, ou pirocina associado, ou só o antifúngico, entendeu? Com anti-inflamatório, tá? Descongestionantes nasais, tá? Com associações, lubrificantes, antissépticos, né? Aí nos tempos de Covid, o antisséptico com iodo povidona de meio a 1,25, tá? Normalmente você pode fazer 0,5%, que já é efetivo, tá? Nessa dosagem, os estudos mostram que o iodo liberado não altera a tireoide, tá? Nessa faixa de concentração, nesses estudos clínicos aqui que avaliaram um produto, né? Aí seria aí para fazer como antisséptico nasal para inativação do SARS-CoV-2, né? Como as mucosas oral e nasal são os pontos de entrada, né? Você consegue aí um trabalho profilático e principalmente de evitar a contaminação de terceiros também, né? Mas mesmo para a pessoa que está utilizando, você reduz a carga microbiana e isso pode ter um benefício.
Produtos para uso de consultório, às vezes o otorrino precisa fazer uma anestesia nos pacientes, então anestésicos mais potentes, aí só para uso profissional mesmo. Outro problema bastante comum são a epistaxe, né, que é o sangramento do nariz, né, que é uma condição autolimitante, que pode estar relacionado a um trauma, a medicamentos ou algum distúrbio de coagulação sanguínea, né? Então, por exemplo, spray nasal com ácido tranexâmico, e aí o Rinosolv, pela características de viscosidade, ele prolonga o tempo de contato do ácido tranexâmico e ajuda aí a reduzir esse sangramento, tá? Gel, por exemplo, aí tem formulações orais também. Por exemplo, uma formulação com anestésico e vasoconstritor, tá? Muito usado nas emergências, quando você tem sangramentos nasais, tá? Tudo isso pode ser preparado na forma nasal. Medicamentos de ação sistêmica, como, por exemplo, reposição hormonal, tá? Alguns antihipertensivos, tá? Antieméticos, tá? Formulações para pacientes com xerostomia, tá? Spray para enxaqueca de lidocaína, tem um estudo bem interessante, né? O uso da lidocaína spray para aquela enxaqueca que é seguinte à aura, né? É uma forma de um tratamento rápido e efetivo, tá? Broncodilatador, o salbutamol, antialérgico, né? Prevenção, né, ou redução da gravidade, do tempo de duração de resfriados comuns, no caso, gluconato de zinco, né? Tem que ser o gluconato, que ele é solúvel. A B12, né, para você aumentar a absorção. Formulações para ronco, à base de condroitina, tá? Ou de dimetilsulfona, né? Também. Spray de sildenafila, tá? Sempre checa o pH no final, tá? E algumas dessas formulações podem apresentar um certo desconforto. Apomorfina, tá? Tudo isso pode ser empregado na forma de sprays nasais, tá? Progesterona, né? Ácido fólico, tá? E aqui é interessante porque essa forma aqui atravessa a barreira hematoencefálica. Então, pacientes com depressão, por exemplo, em Alzheimer, uma maneira de você conseguir elevar os níveis de folato usando a nível central, usando um spray nasal, tá? Glutationa, né? Lorazepam, né, para crises convulsivas, a ocitocina, né, com várias indicações, desde a de bula, mas também aos usos off-label, né, formulações de melatonina, né, você tem que fazer uma pré-diluição da melatonina, aí depois você incorpora. Lembre-se que a biodisponibilidade é muito maior, então um spray de 0,1 já tem uma biodisponibilidade bem maior do que uma via oral, né? Então, você pode trabalhar com doses menores. A pinetonina, né, que é um produto da Infinity aí, muito bom para ansiedade, distúrbios do sono, né, que tem trabalhos aí publicados, reduz o nível de cortisol, né? Nós mesmos aí temos um estudo clínico aí mostrando o uso da pinetonina, né, no sono e também na redução do cortisol. Spray nasal com cetamina no controle da dor neuropática ou mesmo distúrbio depressivo maior. Cuidado, né? Esse medicamento causa dependência, então é para usar em períodos bem limitados, tá? Bom, seria isso, gente. Na verdade, o que eu quero deixar um recado para vocês é que a via nasal
ela representa uma via de administração de medicamento muito interessante que traz novas possibilidades para a farmácia, né? Novas e antigas, e que a farmácia ela deve voltar os olhos para outros nichos de mercado também, né? Então, é uma grande pena a gente deixar de explorar especialidades como a otorrino, como os alergistas, com tantas oportunidades e, acima de tudo, né, poder servir aos pacientes e às suas necessidades que ele tem em relação ao medicamento, né, que é o propósito primário da farmácia, né? Bom, seria isso. Eu estou disponível para eventuais perguntas, né? Eu devo ter furado o tempo, né, como Não, usual. não furou, não, Anderson. Eu gostaria de agradecer você pela ótima aula. Gostei das possibilidades que você colocou aqui, que a farmácia pode trabalhar, inclusive formulações que a gente ainda nem tem disponível, né? Que não foi feita pela indústria farmacêutica, mas que a farmácia de manipulação tem condições de trabalhar através da personalização. Tem uma pergunta aqui no chat, não tem o nome da pessoa, mas vou ler. Professor, recebi uma prescrição de vitamina A spray nasal e citrato de sódio 9% spray nasal no pós-Covid. Gostaria de orientação, se possível, de como aviar. Você acha que essa formulação é uma formulação válida? É a Gláucia que colocou aqui. Olha só, a vitamina A é epitelizante, né? Pode ser essa a intenção, né, do médico. O citrato de sódio é preciso ver aí qual que é a intenção, né? Porque ele é um tampão, né? Ele vai mexer com o pH da formulação. Talvez era essa a intenção, né? Mas a vitamina A é uma vitamina que está diretamente ligada à parte de imunidade também, né? Tá certo. E à saúde, né, tecidual. Eu teria que dar uma pesquisada, eu não conheço, não vi nenhum trabalho específico em relação a isso, mas eu posso, né, hipoteticamente pressupor que a indicação seria mais ou menos nessa linha, tá? O pessoal está colocando aqui que é para ajudar a recuperar o olfato, um tratamento de anosmia pós-Covid. Eles Ah, relataram. então, é bem interessante porque a vitamina A, ela tem essa função reparadora, né, do Uhum, epitélio nasal, né, uhum, que é danificado pelo vírus, né? é. Então, faz todo sentido. Faz todo É, sentido. eu tenho uma pergunta, Eu me não. comprometo a procurar ver se tem algum artigo. Se tiver, eu mando para você, Anne, Certo. e, e aí você encaminha depois, né? A apresentação também nós vamos estar disponibilizando, Sim. tá? Vocês observem que essa apresentação ela foi feita, né? Nós falamos aí do nosso produto da Infinity, né? Que é um produto Uhum. totalmente honesto e muito bem pensado no seu desenvolvimento, mas nos exemplos de formulação é totalmente livre, né? A gente fez aí as diversas aplicações, alguns insumos a Infinity nem vende, tá? Sim. É só mesmo para mostrar para vocês que as aplicações na farmácia elas são muito amplas mesmo, tá? Inclusive, até você descreveu o uso de alguns nutracêuticos, né? Transresveratrol, É, quercetina. isso. Normalmente, esses nutracêuticos, algumas daquelas formulações, o objetivo é no tratamento da rinite alérgica, não sei se vocês observaram, mas você tem a possibilidade, por exemplo, para também, no caso, por exemplo, da vitamina B12, no aumento Uhum. da biodisponibilidade, né? Você aumentar a biodisponibilidade. A gente não tem mais pergunta no chat, a gente abriu os microfones para aquelas pessoas que tiverem alguma pergunta, por favor, se pode se manifestar. Eu tenho uma pergunta relacionada
a dependência de que alguns medicamentos que são usados para rinite ou para desentupir o nariz podem causar e como que o Rinosolve ele pode auxiliar o paciente nesse sentido, porque ele tem muita dificuldade em largar, justamente pela aquela ação vasoconstritora É, e de liberação do alívio, né, da constrição e do entupimento. olha só. É, antes de responder isso, eu queria responder aquela primeira pergunta, né? Enquanto você estava perguntando, eu já estou pesquisando aqui, né? Porque a curiosidade dos outros vira a minha, né? É, Ela tá aí, ó, a Gláucia. é, então, por exemplo, tem artigos publicados, né? Eu já achei aqui um estudo retrospectivo, coorte, com 170 pacientes na recuperação dos olfatos. Eu tenho que dar uma olhada depois na formulação, né? Como foi elaborado, mas como a vitamina A é lipossolúvel, você vai ter que emulsificar. Normalmente, você vai trabalhar aí, por exemplo, com surfactante não iônico, tá? Vai usar um Twin, por exemplo, se você não quer, pode usar um Twin 20, por exemplo, que não tem cheiro, pode usar um Twin 60, ou mesmo um Twin 80, tá? Para fazer emulsionar e incorporar no veículo para administração nasal, tá? E aí, no caso do Rinosolve, como ele já contém, por exemplo, o hidroxipropilmetilcelulose e tal, ele vai ajudar nesse processo a manter essa emulsão mais estável, tá? Então, o efeito, ó, da vitamina A é exatamente aquele que eu falei, ó, é regeneração, né, tecidual, no caso aí, dos receptores neuronais do olfato, tá? Que é a ação aí da vitamina A, tá? Bom, em relação à questão aí da dependência dos descongestionantes nasais. Os descongestionantes nasais que normalmente estão relacionados com essa dependência são aqueles que contêm vasoconstritores, tá? O Rinosolve não contém vasoconstritor, mas ele contém ingredientes funcionais como depantenol, ácido hialurônico, que traz benefícios na rinite, né? Por si só o veículo, tá? Além das possibilidades que a farmácia pode usar de ativos mesmo, né? Então, o uso de formulações descongestionantes nasais com vasoconstritores realmente pode causar esse tipo de dependência. Tá ótimo. Só lembrando, o pessoal que tiver interesse nesse material na aula do Anderson, no PDF ou nos artigos, eu deixei meu e-mail aí no chat. Quem tiver interesse pode me mandar. Alguém mais tem pergunta? Quer falar alguma coisa? Bom, eu gostaria de agradecer, Anderson, pela oportunidade, pela aula e gostaria de agradecer também todos os presentes. Lembrando que as farmácias que quiserem comprar o Rinosolve hoje, o produto está com 45% de desconto por causa do nosso webinar, tá bom? Agradeço a presença de todos e aqueles que tiverem interesse, por favor, pode entrar em contato comigo, tá bom? Até mais, gente. Boa tarde. Obrigada Até aí mais, pela gente. Muito parceria. obrigado pela audiência, hein?